Bom dia, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez eu desejo a todos e todas um bom e abençoado domingo. Paz e bem, gente querida. Hoje vamos falar sobre propósito de vida, sobre missão, vocação, não é? Vamos falar sobre aquilo que nos lembra Caetano Veloso na sua música Cajuína. Existirmos, a que será que se destina? É esse destinar-se que vamos conversar um pouco hoje, em nossa roda de conversa, em meu meditar em voz alta. Antes da gente começar a conversa, né, a prosa, a poesia, vamos lembrar, né, daqueles recadinhos de sempre. Se você está chegando pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal Paz e Bem, dê o seu joinha, o seu like, compartilhe o programa nas redes sociais, divulgue, isso ajuda demais o canal. E se você puder e também quiser, faça a sua assinatura solidária. Contribua, né, com uma pequena quantia para a manutenção do canal. Né? E aos assinantes, às assinantes, desde sempre o nosso muito obrigado. Agradecido. Pois bem, existirmos, a que será que se destina? Propósito, missão, vocação, palavras distintas que possuem conotações também distintas, mas que ultimamente, na minha experiência pessoal, no contato com outras pessoas, na conversa com amigos, amigas, não é? Esse tema tem frequentado a nossa conversa. Acho que é um espírito do tempo, não é? Deve ser, com certeza, o movimento dos planetas, das estrelas, enfim, quem saberá. O que sei é que esse tema do propósito de vida é algo que me tem chegado. E você? No seu cotidiano, na sua roda de conversa com os amigos, né? Com pessoas, familiares, amigos, conhecidos, esse tema tem surgido? Ontem mesmo conversava com uma amiga e ela dizia de um sentimento que ela tem de não ser daqui, de não encontrar propósito aqui. A gente precisa acolher, não é? E, a primeiro momento, respeitar a fala, não é? Não desdenhar. Claro, precisamos compreender os contextos e, dentro do sentido, buscar nessa fala, quem sabe, um pedido de ajuda. Tomemos aqui a questão do não sentido. Parece que existe, quando a gente fala, né, em vida, uma resistência a esse sentimento de não ser parte daqui, não fazer parte daqui e de não ter propósito nenhum na vida. Parece que lá no fundo do nosso inconsciente há algo que diz, né, sobre propósito. E que nós não estamos lançados aqui ou exilados, né, de qualquer
dos mundos, vivendo à toa aqui. Há, no fundo do nosso coração, um sentimento, parece, de que há um propósito, há um sentido, há uma missão a ser cumprida, há uma vocação que deve ser atendida. Como eu disse, essas três palavras, elas são distintas. E levaria algum tempo a gente se debruçar sobre elas. Mas tomemos aqui a dimensão do propósito. Basicamente, não é, na história do pensamento, particularmente ocidental, há duas posturas sobre o propósito de vida. A primeira, aquela que a gente poderia chamar de metafísica, não é? Do qual parte, por exemplo, a tradição religiosa cristã, de que Deus, né, nos chamou à vida para um propósito. E esse propósito está, de alguma forma, expresso na nossa alma. Né? O propósito está expresso na nossa alma. É algo essencial, não é? É algo que faz e nos constitui. E que ao longo da vida, o papel da vida mesma é descobrir esse propósito dentro da tradição cristã para a maior glória de Deus. Ou seja, para que dentro dos propósitos particulares da realização, né, de nossas vidas, haja um sentido maior do qual nós fazemos parte, contribuímos, né, com a nossa pequena contribuição. Então, há uma visão essencialista, vamos dizer assim. Né? Há uma essência em nós que, como uma centelha, né, que expressa ou que revela esse propósito. Aí, a história, né, da Bíblia, dos personagens bíblicos, né, que são chamados em determinados momentos da vida a exercer um ministério, um propósito, uma função, não é? Aí a gente poderia lembrar no Primeiro Testamento, o propósito, né, de Moisés, que salvo, né, do extermínio, ele, ao longo da vida, a vida vai conduzindo ele para que ele vá para um determinado momento em que se revela, né, o Deus de Israel, eu sou o que sou a ele, né? E diz que ele vá e liberte o povo que vive no cativeiro. Pronto. Propósito, então, aí de vida. Então, todo o significado da vida é revelado a partir dessa experiência. Né? É iluminado. Então, ele percebe que todos esses acontecimentos que aconteceram antes deste têm a ver com um propósito que Deus havia conduzido para que ele, né, fosse chamado naquele instante para a libertação. Bem, assim, santos, santas, a gente poderia discorrer aqui, né, inúmeros casos. Mas há uma outra perspectiva, particularmente vinda da filosofia, um questionamento a essa visão essencialista, vamos dizer assim, metafísica, tem a visão, por exemplo, dos existencialistas franceses, não é? Que a parte de uma dimensão de propósito dentro de uma visão não essencialista, ou seja, a gente não tem propósito, mas a gente constrói propósito dentro das relações sociais, dentro das relações da percepção, do entendimento da realidade, da nossa condição de classe
em que estamos situados e a partir disso a gente estabelece, né, ou constrói coletivamente um propósito. Não há algo que nos sopra, algo que nos diz, né? E que há as contingências, né, do ser humano em que nós estamos lançados e a partir daí a gente se lança, né, se projeta em direção a propósito. Então, excluindo uma possível visão nihilista, né, os existencialistas poderiam, né, estabelecem sim um propósito, mas não metafísico nem ontológico, não é algo que é do ser, mas é construído mesmo na relação com o outro, com as outras pessoas, enfim, a gente vai tendo um discernimento, né, e vai construindo assim a liberdade. Bem, entre essa visão e a outra visão anterior, mais religiosa, vamos dizer assim, a gente vai ver no pensamento humano uma série de matizes, né? Entre o preto e o branco, a gente vai ver as várias tonalidades de cinza. De cinza dessa dimensão mesmo de propósito, que, como eu disse, parece existir uma resistência, né, de maneira geral, em nós, em aceitar que há um propósito. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que esse propósito se dá dentro das circunstâncias da vida e que são essas circunstâncias da vida e na vida em que eu estou lançado que me aponta e que eu construo. Há aqui um espaço, parece que, de liberdade para eu construir, para que eu possa não encontrar como quem se depara, mas como algo que eu, historicamente, na história da minha vida, eu construo. E eu, né, colaboro para a definição desse propósito. Parece ser uma visão razoável. Entre as visões, o mais importante é que a gente tenha diante dos nossos olhos que, em tempos como os que estamos vivendo, de redes sociais, né, em que explicitam e potencializam a realidade do sofrimento humano diante dos nossos olhos. Não faz muito tempo que uma amiga dizia: eu não suporto mais ver as imagens de Gaza e ver o silêncio dos governos e dos países, né, diante dessa atrocidade, inclusive, não é, a colaboração, né, do governo brasileiro na questão, por exemplo, do fornecimento de petróleo ao governo, né, sionista de Israel. Então, tudo isso provoca uma dor e um sofrimento. E a pergunta que essa pessoa me fazia diante disso é: qual o propósito disso tudo? Qual o propósito? E, e a dor, o sofrimento mental que isso provoca em nós, naquilo que em nós é humano, porque a perda da humanidade nos dá ou nos coloca diante de uma dimensão de distanciamento, alheamento e frieza, não é? E alienação diante dessa realidade. Mas nós insistimos em sermos humanos e dentro disso nós sofremos. Sendo assim, onde encontrar
propósito em nossas vidas, em nós mesmos, na luta constante, naquilo que estando ao alcance dos nossos talentos e dons, daquilo que é em nós instrumento de ação no mundo, a gente possa fazer e ser. Eu, aqui, nessa tela, falando, né, para vocês, quem sabe vocês percebendo um talento e um dom que ao longo da história foi negado, foi cerceado. Quem sabe a palavra, quem sabe a arte, quem sabe um compromisso, não é, com a ação política, uma atividade coletiva que possa, junto com outras pessoas, fazer diferença no mundo. Quem sabe assim possamos, como eu disse, no encontro com o outro, descobrirmos os nossos propósitos. Que talvez sejam os propósitos de Deus ocultos em nós, mas que por a gente viver, não é, tão atabalhoado com essas dores, a gente não consiga ver o que está diante dos nossos olhos. Outros e outras que buscam, assim como nós, um sentido para viver. Talvez a saída esteja em se autoconhecer, buscar o autoconhecimento. Há várias formas de você se autoconhecer. E é nesse sentido que hoje eu faço um apelo a todos e todas. Busquem o autoconhecimento, se perceber. Olhem para a história, aquilo que foi feito em vocês e aquilo que há por fazer. Aquilo que você pode fazer a partir de você, mas que implica no encontro com o outro, com a outra, com a relação social. É nesse sentido que a vida vale a pena ser vivida, que o encontro se dá e a providência, né, de Deus promove e capacita, possibilitando eventos sincrônicos, eventos de uma rica experiência, né, de coincidências significativas. E a vida parece nos conduzir aqui, quando a gente está dentro desse curso, quando estamos colaborando com a construção do mundo novo. Então, vamos em direção a ele. Se há tanta emergência de buscas de sentido e de propósito no mundo, e algumas pessoas estão em crise, levemos a sério esse espírito do tempo e possamos colaborar com ele, dando a nossa resposta particular, mas sempre dentro do coletivo. Não nos esqueçamos. Tá bem? Fica aqui uma meditação em voz alta mesmo. Mais uma. Você está sentindo essa pressão para descobrir um propósito? Deixa aí nos comentários, tá bom? Fica então o convite. Aqui, os recadinhos no final do programa.
antes da bênção. Aqui no canal Paz Bem, 21 horas, de domingo a domingo, oração fim do dia. Você é mais do que convidado, convidada. Venha rezar com a gente. Agora eu gostaria de deixar a todos e todas, sem exceção, a bênção de Deus. Concede-nos, nosso Deus, uma inteligência que te conheça, uma angústia que te procure, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma perseverança que te espere com confiança e uma confiança que te possua. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. Grande abraço, gente querida. Uma boa e abençoada semana para todos e todas, tá? A gente se vê no próximo domingo. Tchau, tchau.